O elevador no The Observatory, aquele restaurante com vista no último andar do arranha-céus mais alto do distrito financeiro de São Francisco, não subia apenas. Ele ascendia a uma outra esfera. Ele atravessava a linha de nuvens da Bahia e abria um mundo onde o champanhe era mais caro do que a renda anual de muitos apartamentos, e o ar cheirava a madeira polida, azeite de trufas e ao aroma inconfundível de riqueza incomensurável. Aqui, onde o Vale do Silício cimentava seus negócios, um homem dominava a cena, mesmo na sua completa ausência de interação. Elias Thorne, a mesa 17, sua reserva fixa todas as noites pontualmente às 20 Rio, era um nicho estrategicamente colocado para oferecer total privacidade e uma vista desimpedida de toda a Bahia até a massa escura de Oakland. Uma mesa para um homem que queria ver o mundo sem ser visto por ele. Elias Thorne, o cinquentão de olhos cinza tempestade e perfil ascético, não entrava no restaurante. Ele se materializava. Sua aparição era um ato de um silêncio tão perturbador que até as conversas mais animadas nas mesas vizinhas silenciavam por um instante. Ele usava sempre um terno cujo corte era tão impecável que parecia acentuar a frieza e a distância do portador. Ele era o fundador e líder da Thorne Inovações, cuja influência se estendia profundamente aos mercados globais, mas por 5 anos, para o público, ele era apenas o eremita de Pacific Heights, um mito alimentado pela tragédia. Todas as noites, ele realizava seu ritual sinistro e imutável. Primeiro, aparecia Silas, seu guarda-costas. Um colosso de homem, cujas feições, sob a iluminação escassa do restaurante, pareciam esculpidas em granito. Silas examinava o ambiente. Seus olhares não se demoravam, mas percebiam tudo, como se estivessem a escanear ameaças invisíveis. Um único aceno para Julian, o maître, era suficiente. Julian sabia. Então, Elias entrava. Alto, com uma postura que era majestosa e inacessível. Ele se sentava, desdobrava seu guardanapo e não olhava para o menu, mas diretamente através da janela panorâmica, como se as luzes da cidade fossem uma pintura borrada. Julian, o mestre da discrição, dava imediatamente o sinal para a cozinha. O pedido era sempre idêntico, nunca falado. Um dashi de frango com arroz cozido no vapor. Um prato de uma simplicidade tão elementar que contrastava drasticamente com as extravagâncias culinárias servidas ali. Assim que a tigela de laca escura e imaculada estava diante dele, Elias não tocava nela. Ele se sentava, imóvel, com as mãos cruzadas sobre a toalha de mesa branca e imaculada, uma estátua viva de luto. A rádio peixe do Vale do Silício fervilhava sobre esta refeição intocada. Os analistas discutiam o desempenho de suas ações, enquanto os colunistas de fofocas especulavam se era uma dieta excêntrica, um protesto secreto ou, como muitos suspeitavam, um sinal de instabilidade psíquica. O verdadeiro fascínio e a fonte dos rumores seguia-se, contudo, após a hora sinistra de silêncio. Elias Thorne levantava-se sem ter sequer tocado no dashi. Ele não se virava. Ele tirava um pequeno objeto, cuidadosamente embrulhado, do bolso do peito e o colocava suavemente ao lado da tigela fria. Era um netsuke. Desta vez, era o coelho com os jardins de âmbar. Uma escultura em miniatura, talvez de 3,5 centímetros de altura, esculpida em bucho de grão fino. A figura de um coelho em pé sobre as patas traseiras, com as orelhas levantadas, equilibrando um pequeno cesto com minúsculas, brilhantes frutas de cor âmbar. O detalhe era de tirar o fôlego. O brilho da madeira falava de anos de toque e polimento. Uma obra de um mestre do final do período Edo, inestimável e cheia de simbolismo. Julian, o maître, cujo sorriso estava normalmente tão congelado quanto os preços na carta de vinhos, recolhia a figura com uma reverência quase religiosa. Embora Julian não fosse um historiador de arte,
Ele sabia que essas pequenas figuras japonesas para o cinto, a melhor explicação alemã para Netsuke, tinham um valor que ia muito além do material. No fundo, Lena Schneider observava todo o ritual. Ela estava na terceira semana do seu período de estágio e finalmente tinha recebido permissão para trabalhar na sala de jantar principal. Lena, com o cabelo loiro firmemente preso num rabo de cavalo e olhos que brilhavam com inteligência, apesar da fadiga do turno, era a empregada de mesa mais improvável no The Observatory. O seu coração e a sua verdadeira vocação estavam na antropologia cultural. Ela tinha completado o seu mestrado em História da Arte da Ásia Oriental na Universidade de Berkeley e escrito a sua dissertação sobre os Netsuke-shi, os mestres da escultura, e o papel simbólico das figuras de cinto no folclore japonês. Lena sabia que o coelho com os jardins de âmbar não era um ornamento aleatório. O coelho, na mitologia da Ásia Oriental, simboliza a longevidade, o renascimento e, sendo frequentemente retratado como companheiro da lua, a solidão. Os pequenos jardins de âmbar podiam aludir aos lendários jardins de ervas da lua, um lugar de imortalidade. De repente, Elias Thorne tornou-se para Lena não um cliente, mas um texto a ser decifrado. Por que um homem tão rico deixaria para trás um objeto tão íntimo e histórico? Não era ostentação, pois ele não falava sobre isso. Era um código. O mundo exterior tinha a sua própria interpretação do código. Marcus Finch, o implacável líder da Apex Aquisições Empresariais, estava determinado a derrubar a fachada da Thorne Inovações. Finch, que interpretava o silêncio de Elias como fraqueza, espalhava rumores direcionados. Ele está a perder o controlo, vociferou Finch num telefonema que fez em voz alta propositadamente num café. O homem congelou a Fundação Legado Thorne há anos. Ele está a deixar 1.000 milhões apodrecer num limbo cultural, enquanto se dedica a esculturas em miniatura. Ele está emocionalmente ausente. O Conselho de Administração vai perceber isso em 2 semanas. A obsessão é a janela através da qual vamos tomar o seu império. Para Finch e a imprensa financeira, Elias Thorne era um lobo ferido, prestes a ser devorado pelos seus próprios medos. Os Netsuke eram para eles meras provas da sua instabilidade emocional. Contudo, enquanto Lena arrumava a mesa 17, ela sentiu algo diferente. A tigela com o dashi não estava apenas fria. Parecia ter absorvido a frieza de um vazio profundo. Lena não olhava para a comida que ele não comia, mas para a cadeira vazia do outro lado. Por que uma mesa para 2? Por que uma refeição que ele não tocava? Os Netsuke, que ela podia admirar à noite na vitrine de observação no átrio do restaurante, formavam no seu espírito uma cronologia da dor. Eram todas figuras de proteção ou família. O macaco, um símbolo de prudência. A figura Daruma, símbolo de tenacidade e coragem. E a figura do coelho abandonada hoje, símbolo de solidão. Lena reconheceu que Elias Thorne comunicava numa linguagem privada e inaudível. Uma linguagem que só podia ser entendida por aqueles que conheciam a moral e as lendas da escultura japonesa em madeira. A sensação de que ela era a única que conseguia entender o código cresceu nela. Não era apenas curiosidade intelectual, mas uma onda repentina e avassaladora de empatia. Ela sabia. Este homem não estava louco. Ele era um homem a tentar continuar uma conversa com uma sombra. E estas minúsculas e inestimáveis esculturas eram as únicas palavras que ele ainda conseguia falar. Agora, ela tinha de descobrir a quem estas palavras se dirigiam. A resposta estava a algures entre os arquivos de contos folclóricos japoneses e os dolorosos e incompletos relatos da tragédia da família Thorne. O caminho para a verdade não passava pelos jornais de economia, mas pela profunda solidão de um homem que guardava o seu coração em minúsculas figuras de madeira.
Lena Schneider tinha quebrado as regras não escritas do The Observatory, aquele restaurante com vista dos poderosos. Ela tinha espreitado para lá da fachada e descoberto uma verdade mais dolorosa e humana do que os relatos superficiais do Vale do Silício alguma vez teriam permitido. O seu mestrado em antropologia cultural, outrora um peso inútil no mundo da alta gastronomia, era agora a sua única chave para a compreensão do fantasma, Elias Thorne. O seu pequeno apartamento alugado, que com as suas estantes cheias e o cheiro a papel velho parecia um arquivo, tornou-se o seu quartel-general. Em nítido contraste com o mundo de mármore imaculado do arranha-céus, Lena mergulhou nas profundezas da história. Ela ignorou as suas propinas universitárias e empréstimos estudantis pendentes, pois a caça a esta verdade tinha assumido uma urgência existencial. A sua abordagem era científica, mas impulsionada por uma profunda empatia. As variáveis constantes no ritual de Elias eram o dashi intocado e a figura de Nó em miniatura, Netsuke. O dashi, o caldo japonês simples, era o ponto de ancoragem. É a comida do lar, da infância. Lena procurou o nome do filho de Elias, que ela conhecia apenas de rumores vagos e desfocados que mal tinham sobrevivido à fofoca dos últimos 5 anos. Kaito. A pesquisa por Kaito Thorne nos arquivos de jornais locais foi tediosa. Ela teve de mudar os parâmetros de pesquisa de líder empresarial, acidente tecnológico e escândalo Thorne para os termos mais específicos, acidente de vela, vítima infantil, Baía de São Francisco e drama familiar. Após horas a lutar através de arquivos cifrados e a decifrar digitalizações antigas e pixelizadas, ela encontrou-o. O artigo, datado de exatamente 5 anos e 4 meses antes, relatava um passeio de vela durante uma tempestade costeira inesperadamente rápida, conhecida como o Dragão Silencioso, pois atingiu a Baía sem aviso. Sarah Thorne, a esposa de Elias, e o seu filho de 11 anos, Kaito Thorne, foram dados como desaparecidos e os seus corpos nunca foram recuperados. A investigação oficial falou de um acidente trágico e imprevisível. Para Elias Thorne, foi o dia em que o mundo parou de fazer barulho. Lena olhou fixamente para a fotografia amarelada do rapaz. Kaito. O nome, que dependendo da grafia, podia significar Grande Oceano ou Travessia do Mar, tinha se tornado uma profecia dolorosa. De repente, Lena não viu apenas a ligação entre o ritual e a tragédia. Ela viu a linguagem simbólica do luto codificada em cada detalhe. O dashi, o prato favorito de Kaito, muitas vezes o último que ele pedia ao pai. A cadeira vazia, o lugar vago na mesa da família, a refeição intocada, a incapacidade do pai de levar uma vida completa e realizada, ou de se alimentar desde aquele dia. A sequência de Netsuke, uma sequência cuidadosamente curada de figuras em miniatura que Kaito tinha amado e que todas refletiam temas de proteção, navegação ou lealdade. Esta percepção de que Elias Thorne estava a realizar uma vigília de memória, onde todas as noites colocava um pequeno objeto valioso sobre a mesa como um gesto mudo de amor, desencadeou em Lena uma mistura de profunda emoção e urgência. Ela sabia que este conhecimento era a sua única chance de o salvar da destruição financeira e emocional por Marcus Finch. Enquanto isso, Finch intensificou a sua campanha. Ele espalhou fugas de informação direcionadas sobre a estagnação financeira da Fundação Legado Thorne. A fundação, cujo patrimônio era estimado em milhares de milhões, era dedicada à causa no coração de Kaito, a educação cultural e a compreensão das artes antigas, com a ajuda da tecnologia mais recente. Desde o afastamento emocional de Elias, no entanto, ela tinha se tornado um gigante adormecido, um alvo fácil para Finch. Numa entrevista exclusiva num programa de economia,
Finch usou uma retórica cínica, mas eficaz. Não podemos permitir que um patrimônio desta magnitude seja bloqueado pela fúria de colecionador excêntrica do líder da empresa. A exibição pública e repetida destas figuras de nó em miniatura demonstra uma fuga à realidade que torna o Sr. Thorne inadequado para o seu papel como curador numa corporação global. O Conselho de Administração deve agir na votação pendente em 2 semanas para reanimar a fundação. O prazo era assustadoramente apertado. 2 semanas. Lena sabia que não podia hesitar. Ela tinha de quebrar a máscara do eremita e mostrar-lhe que o seu luto privado estava a ser usado pelos seus inimigos como prova da sua incompetência. Naquela noite, enquanto o nevoeiro subia da baía e as luzes da cidade brilhavam como diamantes partidos, Elias Thorne entrou no The Observatory como de costume. Ele parecia ainda mais pálido e distante do que o habitual. O Netsuke que ele carregava consigo naquela noite era uma Urzel. A Urzel, uma designação poética, muitas vezes mística, para a tartaruga marinha. Neste caso, feita de ébano polido, simbolizava no folclore japonês a longevidade e a capacidade de carregar o mundo às costas. Era um símbolo de perseverança sob um fardo insuportável. Quando Lena colocou o dashi frio à sua frente, sentiu a tensão de Silas, o ex-soldado de operações especiais da Marinha, o seu termo para Navy SEAL, que deu um passo mais perto do seu senhor. Lena ignorou-o. Ela sabia que o risco de ser despedida por Silas era menor do que deixar Elias em silêncio perante a destruição. Ela inclinou-se, a sua voz mal era um sopro, mas clara e determinada. A Urzel é uma história de indestrutibilidade, Sr. Thorne. Na tradição, ela pode carregar ilhas. Ela aguenta o peso, mas os mestres da escola de Kyoto também a esculpiram para simbolizar a ligação inquebrável entre aqueles que estão em viagem e aqueles que esperam ansiosamente. A mão direita de Elias, que repousava sobre a mesa, cerrou-se. As pontas dos seus dedos ficaram brancas. Ele não levantou o olhar. Lena continuou, agora um pouco mais alto, abordando a camada mais profunda da sua dor. Ela mudou para uma forma de alemão que beirava a precisão acadêmica. O dashi está a arrefecer, mas esta refeição não é para si. É a última promessa. A Urzel está aqui esta noite, porque o Senhor deseja que ele o mantenha inabalável na sua memória. Mas Kaito partiu porque já não podia ouvir a história do dragão que guarda o tesouro. O Senhor deve-lhe essa história, e enquanto o Senhor não a pronunciar, ela ser-lhe-á roubada. Quando Lena pronunciou o nome Kaito e fez a ligação com a história em falta, Elias Thorne soltou um breve som contido. Uma mistura de dor e surpresa. Ele levantou a cabeça. Os olhos cinza tempestade fixaram Lena, não com raiva, mas com um desespero terrível e nu. Como... Sabe isso? Sussurrou ele. Eu li a história dele nas suas figuras, respondeu Lena calmamente. Por 5 anos, o Senhor deixou-lhe uma moral todas as noites, na esperança de que a alma dele a encontrasse. O macaco que cobre os olhos. Silêncio. O Kirin. Justiça. Hoje a Urzel. Perseverança. Ele acenou lentamente, respirando fundo. A tensão deixou os seus ombros e ele recostou-se na cadeira. Era como se, pela primeira vez em anos, sentisse o peso insuportável do seu terno. A história... Começou Elias. Ele amava essa narrativa. O dragão que guarda um tesouro de luz pura no oceano. Mas ninguém o consegue ver porque as pessoas só olham para o ouro. Eu prometi contar-lhe a continuação quando voltássemos da viagem de vela. Nós não voltamos. Tentei terminar a história comigo mesmo, mas não consigo encontrar as palavras. Os Netsuke são os meus capítulos mudos. Ele fez um sinal para Silas se afastar. Um gesto claro e incomum. Silas recuou hesitante, os olhos ainda afiados como navalhas em Lena.
Lena agarrou a oportunidade única na vida. Ela abandonou toda a contenção profissional. Sr. Thorne, Marcus Finch encontrou a sua arma e está a usá-la contra o senhor. Ele chama a estas belas testemunhas do seu amor provas de loucura. Em 2 semanas, ele apresentará ao Conselho de Administração que o senhor está a bloquear emocionalmente a Fundação Legado Thorne, e ele vai assumi-la. Elias fechou os olhos. Eu sei, eu suspeitava. Não consigo lutar. Estou vazio por dentro. Então lutamos com a verdade, disse Lena, a sua voz a tremer ligeiramente com adrenalina. O senhor tem de transformar o luto privado num legado público. Os Netsuke não são apenas para Kaito. Eles são a prova perfeita do que a fundação deveria ser. A ponte entre a sabedoria antiga e a nova tecnologia. Lena dobrou-se sob a mesa e puxou uma pasta. Não uma pasta de empregada de mesa, mas a sua velha e gasta pasta universitária. Ela colocou-a na cadeira vazia. Eu tenho a experiência. Eu conheço as histórias que eles contam. Temos de organizar uma exposição de compreensão, uma exposição de explicação cultural nas próximas 14 dias. Usamos os Netsuke para ensinar ao mundo o que eles ensinaram a Kaito. Mostramos a Finch e ao Conselho de Administração que a sua obsessão é a forma mais profunda de responsabilidade. A Urzel ensina-nos perseverança. É tempo de deixar a ilha e enfrentar o mar. Um longo silêncio preencheu a sala, apenas interrompido pelo leve tilintar de talheres à distância. Elias Thorne. O homem que governava bilhões, mas que não tinha comido nada durante anos, abriu os olhos. Ele olhou para Lena, a empregada de mesa que acabava de se dirigir a ele na sua linguagem mais secreta. Nos olhos dela, ele não viu pena ou medo, mas uma determinação acadêmica afiada como navalha. Ele acenou, um gesto de peso insondável. Senhorita Schneider, a senhorita não é uma empregada de mesa. A senhorita é a minha tradutora. O plano começa agora. Como começamos? A aliança estava forjada. Era uma aliança entre o eremita da tecnologia e a antropóloga do passado. O seu campo de batalha era o Conselho de Administração e as suas armas eram figuras esculpidas de 25 milímetros. A luta contra Finch tinha começado. E o primeiro objetivo era transformar a Fundação Legado Thorne no que Elias a tinha fundado originalmente, o último e brilhante legado de Kaito. O dashi intocado permaneceu frio, mas no coração de Elias Thorne, uma faísca que se tinha apagado há 5 anos despertou. A transformação da sala do Maître no The Observatory, no centro da operação de resgate da Fundação Legado Thorne, era uma metáfora para o estado de Elias Thorne. Uma viragem acentuada e dolorosa. Elias e Lena Schneider tinham mudado de local e estavam agora no impasse da fundação, um complexo de escritórios extenso e luxuoso no sul da cidade, que tinha sido mantido em funcionamento por apenas uma equipa de manutenção minimalista durante 5 anos. Este lugar, o farol no nevoeiro, como Elias lhe tinha chamado outrora, cheirava a entusiasmo passado. As paredes estavam cobertas de cartazes de conferências que nunca aconteceram, cobertos de pó, e nos armários de arquivos jaziam rascunhos incompletos de programas educativos destinados a implementar a visão de Kaito de transferência de conhecimento através da tecnologia. A primeira reunião de crise teve lugar na sala de guerra executiva, uma sala concebida para horas de discussão estratégica e não para avanços terapêuticos. Elias Thorne, agora sem a sua máscara inacessível, parecia quase mais frágil, mas os seus olhos fixavam Lena com uma intensidade inabalável. O luto não tinha desaparecido, mas tinha sido canalizado. Temos 12 dias e 11 horas, calculou Elias, parecendo quase sentir o número de segundos que tinham decorrido desde a sua última reunião com o seu consultor financeiro. Finch não vai esperar pela votação formal no Conselho de Administração. Ele está a tentar retirar-me a base moral.
a sua tática mais recente, a autoridade fiscal e o Conselho de Supervisão Financeira. Ele espalhou dicas anônimas de que as minhas compras de Netsuke representam uma utilização encoberta e não declarada de fundos da fundação. Lena, que agora ocupava o papel de chefe de gestão de projetos culturais, reconheceu o perigo. Finch estava a jogar um jogo duplo. Ele desacreditava Elias publicamente como um enlutado excêntrico e, ao mesmo tempo, minava-o com meios burocráticos como um curador financeiramente irresponsável. O recrutamento da equipa cética. O próximo passo foi recrutar a melhor equipa tecnológica de Elias da Thorn Inovações. 3 engenheiros que trabalhavam em redes neuronais. Realidade aumentada e segurança de dados foram transferidos relutantemente para a sala de guerra desativada. Dr. Klaus Wagner, o programador-chefe de computação espacial, era o centro da resistência. Ele era um homem cujo mundo de valores se baseava na lógica binária. Ele olhou para a caixa com as minúsculas e artisticamente trabalhadas figuras de nó em miniatura, Netsuke, como se fossem relíquias de uma civilização estranha e incompreensível. Com o devido respeito, Sr. Thorn, disse o Dr. Wagner com a voz seca da razão. Fomos instruídos a desenvolver uma plataforma de aprendizagem de máquina. Agora devemos programar uma aplicação de conto de fadas em 2 semanas que anima figuras de cinto japonesas com a ajuda da realidade aumentada. Isso é uma contradição em termos com a integridade científica da Fundação. Lena avançou. As suas mãos repousavam sobre a mesa. A sua postura irradiava serenidade acadêmica. Dr. Wagner, os Netsuke não são contos de fadas. São cápsulas morais visuais. Cada figura representa um valor central. A Urzel, tartaruga, significa perseverança. O macaco significa prudência. O Tengu, duende da floresta, significa humildade. O Kirin, unicórnio, significa justiça. Estes são os fundamentos de qualquer sociedade funcional, e qualquer algoritmo deve basear-se neles. Ela levantou o Netsuke do Tengu, o arrogante duende da floresta com o nariz comprido. A história do Tengu é a história do Vale do Silício, explicou Lena. O nariz comprido simboliza o orgulho que leva à queda. Se deixarmos este duende pairar em realidade aumentada sobre o modelo tridimensional de um algoritmo arrogante, mostramos a visão de Kaito, que a ética deve salvar a tecnologia da arrogância. Este é o cerne da fundação. Estamos a traduzir a sabedoria da madeira para a ética binária. O Dr. Wagner hesitou. A faísca intelectual tinha sido acesa. Ele não via mais os Netsuke como arte, mas como pontos de dados analógicos para o comportamento humano. O desafio de verter essas estruturas morais complexas em código o atraía. A luta pela integridade. O trabalho começou numa febril jornada ininterrupta de 7 dias. Silas, o ex-soldado de operações especiais da Marinha, foi nomeado chefe de logística e segurança. A sua tarefa era guardar as valiosas figuras 24 horas por dia e garantir que a equipa fosse abastecida com comida, cafeína e, acima de tudo, tempo ininterrupto. Enquanto o Dr. Wagner e a sua equipa avançavam com a modelação espacial dos Netsuke e criavam as animações das histórias, Elias lutava na frente jurídica e financeira. O ataque de Finch não era apenas retórico, mas taticamente preciso. O auditor fiscal exigia provas detalhadas da origem de cada centímetro dos Netsuke, na esperança de complicar os recibos de compra de Elias e as estruturas jurídicas associadas da fundação. Numa teleconferência particularmente tensa com a equipa de advogados de Elias, a gravidade da situação tornou-se clara. Sr. Thorn, Finch encontrou o nosso ponto fraco, explicou a advogada-chefe de Elias. O propósito, purpose, da fundação foi formulado de forma aberta, mas não tão específico para a compra de antiguidades. Finch argumenta que estas obras de arte em miniatura no valor de milhões
não cumprem um propósito educacional direto, mas apenas satisfazem a sua fixação emocional privada. Elias olhou para Lena. Ele estava numa encruzilhada. Ele tinha de provar que as figuras eram mais do que apenas alívio da dor. Digam à equipa de advogados, ordenou Elias, a sua voz agora firme como granito, que os Netsuke são os materiais didáticos. Eles são o núcleo do currículo. E em 5 dias, vamos provar isso com uma demonstração pública que Finch não pode ignorar. A revelação da história inacabada. Enquanto Lena servia uma refeição à equipa na noite do 5º dia, ela notou que Elias carregava consigo a pequena figura de corda inacabada, que não era um Netsuke, mas a escultura infantil do próprio Kaito. Ele segurava-a na mão enquanto lia documentos. Era o sinal visível do seu anexo de luto, Grief Attachment. Terminamos os modelos, Sr. Thorne, disse Lena suavemente. A Urzel simboliza a perseverança, mas falta o toque final. Precisamos da história de conclusão. A história do dragão que o Senhor prometeu a Kaito. Elias respirou fundo. O quarto estava silencioso. Apenas o zumbido dos computadores de alto desempenho era audível, construindo a casca digital em torno dos Netsuke. Lembre-se, Kaito via em tudo uma pedra de luz de sabedoria, começou Elias, olhando para o pequeno pedaço de madeira inacabado na sua mão. Elias contou a história inteira em detalhe. Agora, não apenas para Lena, mas para toda a equipa técnica exausta. O dragão guardava a pedra de luz no abismo mais profundo. Muitos tentaram roubá-la com redes e âncoras porque acreditavam que era ouro. Eles afundaram na sua própria ganância na escuridão. Mas o menino, o aprendiz de marinheiro, teve uma abordagem diferente. A voz de Elias tornou-se mais suave, mais íntima. O menino reconheceu que a luz não pode ser roubada. Tem de ser respeitada. Ele navegou com o seu pequeno e leve barco à vela, que Kaito tanto amava, sobre o abismo. Em vez de atirar uma âncora ou uma linha para a água, o menino apenas deixou cair o seu riso puro e claro na água. Era o riso de uma criança que não conhecia a ganância, mas apenas a alegria da visão. Este riso não atingiu o dragão como uma ameaça, mas como harmonia. Ele parou. Uma lágrima brilhou brevemente nos cantos dos seus olhos. O dragão, comovido pela pureza deste riso, levantou a pedra de luz de sabedoria do abismo. Ele levantou-a tão alto que a sua luz mostrou não apenas ao menino, mas a todos os marinheiros, os perigosos baixios e os recifes escondidos. O menino tornou-se o navegador mais seguro, porque sabia que a sabedoria existe para ser partilhada, para guiar outros com segurança. Elias olhou para a figura de corda inacabada. A Fundação Legado Thorne é a tentativa de espalhar esta pedra de luz de sabedoria. Não ouro, mas a capacidade de ver os recifes. O impacto emocional desta explicação atingiu a equipa mais do que qualquer bônus salarial. O Dr. Wagner, o programador cínico, acenou lentamente. Ele tinha entendido a missão. A fundação não era a mania privada de Elias, era um manual de instruções ético para a tecnologia. O empurrão final. Os últimos dias foram um frenesim de codificação, modelagem e roteiros para a realidade aumentada. Lena escreveu os textos que explicavam as cápsulas morais dos Netsuke, enquanto Elias, que agora agia em plena liderança, ligava pessoalmente para os membros mais importantes do Conselho de Administração. Ele não falava sobre balanços ou lucros de ações. Ele falava sobre o riso de Kaito e a pedra de luz. No dia da exposição de compreensão, a apresentação não oficial que deveria antecipar Finch, a equipa estava exausta, mas pronta. Os Netsuke jaziam nas suas vitrines de vidro e, ao toque de um botão, os dispositivos móveis distribuídos aos membros do Conselho de Administração
ativariam a ponte digital. A Urzel deslizaria sobre um globo animado, simbolizando a perseverança nas cadeias de suprimentos globais. O macaco, numa simulação digital de um algoritmo de negociação, impediria o pior com um gesto prudente. O palco estava montado. As figuras de Nó em miniatura não eram mais apenas testemunhas mudas do luto. Elas tinham se tornado uma demonstração poderosa e interativa. A hora da verdade estava próxima, e Elias Thorne estava determinado a não perder o seu filho 2 vezes.